Boa tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos os internautas que acompanham e me ajudam a fazer esta live de reflexão bíblica aqui nas tardes do Brasil. Estamos desenvolvendo uma série chamada Um Salmo para Hoje. Como não houve nenhuma sugestão, então o salmo para hoje é o Salmo 46, que eu escolhi e quero compartilhar com vocês nessa tarde. Estou fazendo aqui da minha sala, porque no meu quintal, que é mais arejado, e verde, como tenho feito nos últimos dias, está muito barulhento. Tem muitos caminhões trabalhando aí para a prefeitura numa obra aqui perto e fazem bastante barulho. Às vezes tem até que pausar a fala. Aqui também vai pegar um pouco, vai captar um pouco desse barulho, mas creio que será menos, Então, quero fazer nesta hora a leitura deste salmo com vocês, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ok, são apenas 11 versículos e eu gostaria de compartilhá-los nesta tarde com você. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus, glória a Deus. Queridos amigos e irmãos em Cristo, começando já aqui a nossa reflexão nessa tarde, eu quero informar que este é um salmo dos filhos de Coré, ou de Corá, que foram levitas, que serviram na casa do Senhor. Foram levitas porque eram da tribo de Levi, E é isso que quer dizer levita, originalmente. E eles eram músicos no santuário, e eles compuseram esse salmo que diz: em voz soprano para cântico. Como você sabe, os salmos são poesias que eram cantadas, formando assim uma espécie de inário do povo de Israel. Alguns salmos para ocasiões específicas, como as romagens, que o povo saía lá dos seus lugares até Jerusalém, em comboio, em romaria, para as festas anuais. Não é o caso desse aqui. Esse aqui é um salmo que destaca, que evidencia a Deus como nosso refúgio e nossa fortaleza. Refúgio, fortaleza é coisa de povo em guerra, de povo em perigo, de povo que está à mercê do inimigo e precisa se refugiar. É bem o nosso caso, Nós somos um povo que estamos numa terra que não é nossa, nós não somos deste mundo, o mundo nos é adverso. Jesus disse: não se admirem se o mundo vos odeia. Por mundo eu não estou falando necessariamente das pessoas. E Jesus também não estava falando exatamente só das pessoas, mas de um sistema de coisas.
um sistema de pecado engendrado e governado por Satanás, que é hostil aos servos e servas de Deus. E Jesus disse: não se admirem se o mundo vos odeia, porque primeiro do que a vós, me odiou a mim. Então nós vivemos num mundo, um mundo físico amaldiçoado. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos num mundo social alienado, separado de Deus. A Bíblia chega a chamar de inimigo do Evangelho, inimigo de Deus, esse mundo social. E também estamos rodeados por um mundo espiritual, inimigo de Deus e que quer nos atingir como coroa, como obra-prima da criação de Deus. E principalmente o povo crente, o povo de Deus é perseguido em todas as esferas. Isso vai ficar cada vez pior até o momento de sermos tirados daqui, através do arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não ocorre, nós temos a Deus como nosso refúgio. Assim como o Senhor era o refúgio do povo de Israel, daquela nação, da aliança de Deus com Abraão, nós também somos povo de Deus. Nós também somos povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus. E podemos contar com Deus como nosso refúgio e a nossa fortaleza. Permita-me, já que não está dando para ver lá na TV mesmo, queria destacar ali alguns contatos, né? E além também do tema dessa live, mas está muito ofuscado. Então eu vou ligar essa outra lâmpada aqui para quem assiste aqui pelo Instagram. Está oscilando muito a iluminação. Boas-vindas a todos que estão chegando aí já para a nossa live. Hoje está um pouco mais distante, não estou conseguindo visualizar aí os nomes dos irmãos e amigos que estão nos acompanhando. Só um minutinho, por favor, enquanto eu ligo aqui esta lâmpada. Ver se vai estabilizar mais. Acho que sim, né? Um pouco, nem tanto. Muito bem. Vamos ao primeiro verso, que é um salmo que eu quero refletir com vocês de uma forma expositiva. Vamos versículo por versículo. Acho que é uma maneira que a exegese fica mais correta, mais segura, não é mais correta, mais segura, é assim, versículo por versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso aqui, amigos, irmãos, é linguagem de guerra, é linguagem militar, é linguagem de tempos de batalha, de perseguição, de invasão, de perigo. O que é um refúgio? Um lugar seguro. Um lugar em que estamos a salvos do ataque, dos perigos. E o que é uma fortaleza? Certamente viajando pelo norte e nordeste do Brasil, pelo litoral brasileiro, você vai ver em vários pontos as fortalezas que eram feitas ali na orla do mar, em algumas cidades do nordeste. Ainda tem até antigos canhões apontados para o mar, naqueles lugares que era o forte ou a fortaleza, de onde podia se ver ao longe o inimigo e resistir a uma invasão, a um ataque. Deus é as duas coisas, Ele nos esconde como refúgio, mas também nos capacita a contra-atacar as forças do mal, as forças malignas, os exércitos de Satanás, que são tanto de demônios como de organizações, de coisas, instituições e até de pessoas que consciente ou inconscientemente se colocam a serviço do diabo, de Satanás, nosso adversário. E Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas o que a gente sabe mais sobre uma fortaleza, um forte? É que para elas ter alguma serventia para a gente tem que estar dentro dela. Tem que estar nela. Para Deus ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós temos que estar unidos, ligados a Ele. Quem saísse da fortaleza e fosse dar uma voltinha, estava à mercê do inimigo, do adversário.
poderia ser morto, ser preso, capturado. Então nós precisamos entender que a nossa segurança espiritual e Deus como nossa defesa só será válido se nós estivermos ligados a Ele, unidos ao Senhor, em comunhão com o Senhor, perto de Deus. Como diz o hino, mais perto quero estar. Bem, do verso 2 em diante, o salmista ele vai desenhar um quadro aterrador, um quadro que parece uma mistura de eclipse com terremoto, com maremoto, com tsunami, com as piores tragédias que a terra pudesse contemplar. Porque olha aqui, olha. Portanto, não temeremos ainda que, meu Deus, a terra se transtorne. Acho que você nunca presenciou algo assim, né? E os montes se abalem no seio dos mares. Isso aqui seria um maremoto com um terremoto, com... Eu não sei o que poderia causar isso aqui no aspecto de um fenômeno natural. Verso 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu acho que você e nem eu nunca estivemos perto de um monte, de uma montanha que começou a se estremecer por causa de um terremoto, a praticamente se demolir ou se implodir. É algo aterrador, muitas mil vezes maiores do que a gente, ou maior do que aquilo que nós já contemplamos. Mas um coração firme no Senhor vai contemplar esta cena e não vai temer, diz aqui o salmista. Por quê? Do verso 4 em diante, ele nos revela o segredo desta firmeza, desta segurança. E eu quero muito saber isso, eu quero cada dia mais ter consciência, ter ciência desta fórmula, desse segredo de tanta segurança, de tanta confiança, de tanto refúgio. E ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está falando de Jerusalém, terrena, não passa nenhum rio lá, dentro não. Tem um ribeiro nos arredores, o ribeiro do Quedron ou Cedron, mas é por fora e não chega a ser um rio. Ele está falando da Jerusalém celestial. Sim, lá a Bíblia fala do rio da vida, claro como cristal, está lá em Apocalipse. Mas também ele está falando de nós como cidade, como morada de Deus, e esse rio é o Espírito Santo, que alegra a nossa vida, cujas águas alegram o nosso coração, nos alimenta, nos nutre e gera em nós essa segurança pela presença do Senhor, esse refrigério pela presença do Senhor. Há um rio cujas águas ou cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Olha aí o segredo principal. Deus está no meio dela. O que é o meio? A centralidade. É o ponto importante, é o comando. É realmente estar no centro das coisas. É quando Deus está no centro da nossa vida. Quando temos uma vida cujo centro e comando está nas mãos de Deus. Deus está no meio dela, no meio da sua vida, meu amigo, minha amiga. No meio da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida social, da sua vida profissional, da sua vida espiritual, ministerial. Quando Deus está no centro, aqui diz, não será abalada. Jamais será abalada. Maravilha, hein? Glória a Deus. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã, ou desde o romper da manhã.
desde a madrugada. Deus madruga, vamos dizer assim, é claro, usando aqui uma liberdade poética, que é um salmo, é uma poesia. Deus madruga para agir por nós. Ele se apressa, porque Ele está no meio. Mas é quando Ele está no meio, é quando Ele é importante para nós, Ele é Deus sobre a nossa vida, nós temos comunhão e temos compromisso com Ele, quando Ele está no meio, na centralidade. Aí diz aqui, bramam nações, reinos se abalem, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. A voz de Deus. A voz de Deus é algo muito importante. Quando Deus fala, quando Deus brada, como diz meu querido irmão Gilson Lima, quando Deus brada, quando Deus manda a sua voz, a palavra de Deus, a voz de Deus, pelas quais Ele criou todas as coisas. E disse Deus, haja, quando Deus fala. Por isso Jesus respondeu a Satanás no deserto da Judeia, quando foi tentado pelo diabo, conforme registra o Evangelho de Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá uma pessoa, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra, não daquelas que escolhemos, não daqueles versículos favoritos, mas toda a palavra, todo o conselho de Deus nos traz vida. E aqui diz que quando Deus fala, a terra se derrete. E o verso 7 traz uma afirmação que é repetida no verso 11, que é: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Numa batalha, numa guerra, uma campanha militar, se buscam aliados. Mas nesse caso, que o aliado nessa guerra é o próprio Deus. O Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos, não de um exército, mas de todos os exércitos. Ele é Senhor, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que o Deus de Jacó? É o Deus de Israel. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Aquele homem que fez uma aliança com Deus, teve a sua vida mudada e foi pai de uma nação que procedeu dele, a nação de Israel. O povo escolhido para a antiga aliança e para uma próxima aliança também. E agora, passado isso, o salmista nos chama, nos convida a contemplar aquilo que Deus fez, o livramento que o Senhor deu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. É assim que Deus faz. Ele chega e põe termo. Não há nada que Deus não possa dar a palavra final. Não tem nada que Deus não possa resolver. Não há coisa impossível para Deus, mesmo num cenário internacional, num cenário de nações, de guerra, de pandemia. Não há nada que Deus não possa dar uma palavra e fazer aquilo, atender a sua voz. E aí, no verso 10, nós somos intimados a nos aquietarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É Deus falando. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nas correrias, nas agonias, o que nós mais necessitamos, depois de tanto correr, de tentar resolver, de correr de um lado para o outro, de buscar todos os recursos humanos, materiais, naturais, é nos aquietarmos e saber que o Senhor é Deus. Reconhecer seu poder, sua majestade, sua soberania, sua glória, seu comando sobre
todas as coisas que acontecem. Ainda que muitas coisas pareçam fora do controle humano, do controle das autoridades, mas elas estão rigorosamente no controle de Deus. Deus está no trono. Cale-se diante dele toda a terra. Por isso, encerra aqui esses salmos, versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria então, nesta hora, de louvar o Senhor com um hino. Vamos ver se dá para sair aqui. Parece que não, estou com um pouquinho de mau contato aqui, Nana. Divino companheiro no caminho. Vamos para esse então, já vai estar mais fácil, né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Eis que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Nãos em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Outra vez o coro, vamos lá. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
graças a Deus. Que bom saber que temos este companheiro, esse refúgio, o Senhor em nossas vidas. Permitam-me aqui, vou me deslocar para conseguir ver quantos estão conosco aqui acompanhando nessa tarde. Miriam Maquiagens, minha sobrinha Miriam Reis, que Deus abençoe você. Irmã Coraci, quem mais conosco? Pastora Maria Abadia, meu amigo, meu irmão doutor Nelson da Abadia, irmão Selguiano, mais uma vez comigo nessa tarde. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Eide de Bruxelas, Bélgica, bem-vinda, amada irmã, Deus abençoe. Irmã Mercedes Oliveira, quem mais conosco aqui? Irmão Antônio Ribeiro também acompanhando nessa tarde, que Deus vos abençoe. Aqui pelo Instagram, Miriam, também a nossa irmã, que faz uns bordados tão bonitos, um crochê, né? Congrega ali com o pastor Onofre. Me fugiu agora o seu nome, irmã, mas você sabe que está aí e eu sou grato pela sua audiência nessa tarde. Também o Diego. Ô Diego, abraço para você, para a Mabiele, para a Édula e para o bebê que está chegando aí. Deus abençoe vocês, tá? Quem mais aqui conosco? Deixa eu ver. Por enquanto esses, né? Nessa tarde nós refletimos no Salmo 46, com um pouco de improviso aqui, porque não é o lugar usual e nem ideal para essa live, né? A iluminação não tá boa e lá fora tá ameaçando chover, muito barulho, mas a partir da próxima semana já vou fazer no estúdio, no local próprio ali das lives, e eu espero que a gente tenha uma melhor captação do som, uma melhor iluminação, como também a possibilidade de colocar as informações numa tela, para que vocês possam ir acompanhando as referências e tudo mais. Que Deus abençoe. Gostaria de orar com você nessa tarde, para invocar esse Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, esse Senhor dos exércitos que está conosco, Ele está do nosso lado, a nosso favor. Ele é o nosso aliado número 1 e Ele é o Senhor dos exércitos. Vamos orar a Ele? Querido Deus, no nome de Jesus eu te agradeço por esta oportunidade de mais uma vez proclamar Tua palavra, compartilhar esse salmo, no qual nós vemos a Tua presença atuante, poderosa, majestosa por nossas vidas, nos dando, Senhor, a segurança de que estamos num refúgio inatingível, numa fortaleza inexpugnável, na qual ninguém pode entrar, invadir, porque o Senhor está no meio dela, não será jamais abalada. Portanto, o Senhor é a nossa fortaleza, e nesta hora eu peço que o Senhor ajude essa vida que está passando por transtornos financeiros, de saúde, emocional, relacional, espiritual, Senhor, de qualquer ordem. Pessoas que estão enlutadas, quanta gente enlutada, meu Pai querido, mas o Senhor possa estar confortando, alentando e sobretudo dando aos corações, com o rio do Teu Espírito Santo correndo dentro de cada um e gerando outra vez esperança, fé, confiança que o Senhor tem algo melhor preparado para se revelar a nós. É a minha oração nessa tarde, também pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Te abençoe grandemente o seu final de tarde, a sua noite, o restante dessa semana. E amanhã, permitindo Deus, estaremos aqui outra vez para mais uma reflexão, um salmo para hoje. Você tem a oportunidade de sugerir um salmo, compartilhar esse vídeo e também indicar aos seus contatos para acompanhar. Daqui a pouco esse vídeo também estará no YouTube, no meu canal Paulo César Reis. Você vai ver lá uma fotinha minha, parecendo aquela que está ali, não dá para ver, né? Mas na tela ali tem uma fotinha minha, mas ficou ofuscado pelo brilho da tela. Mas lá no YouTube, quando você digitar Paulo César Reis, tem outros Paulo César Reis lá, mas vai ter a minha fotinha e você saberá que é o meu canal
onde este vídeo também estará ali hospedado e poderá ser compartilhado com outras pessoas. Também ficará no Facebook e também no Instagram. Deus abençoe você no nome de Jesus. Graças a Deus.